Meus amados, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Nós somos gratos a Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste dia nos reencontrando para levarmos a santa e bendita palavra de Deus às pessoas que precisam ouvir a palavra. Precisa nascer de novo. É importante que o homem nasça de novo. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é deixar a vida do pecado e aceitar a Jesus como Senhor, seguir a Jesus. Eu gostaria de ler com você lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, neste dia nós queremos falar da vida. O que é a vida? A Bíblia diz que Deus, quando Ele nos criou, quando Deus Ele criou o grande universo, Ele viu que era necessário, se fazia necessário ter alguém para administrar aquilo em que Ele tinha criado, o universo. E Ele viu que tudo estava no seu devido lugar, certo, bem organizado, porque Deus, Ele é justo e Ele é fiel. E tudo quanto Ele faz é bem feito. Tudo quanto Deus faz é feito por Ele. E ninguém tem o direito de indagar ou questionar a Deus porque isso, porque aquilo. Mas a Bíblia diz que Deus, quando Ele criou o universo, Ele viu que era necessário criar o homem. Uma das coisas que nos chama a atenção e aumenta a minha fé, a minha confiança nesse Deus poderoso, é que quando Deus, na sua soberania, Ele criou todos os seres, tudo quanto existe na terra, Deus criou dizendo: aconteça, faça, exista ou passa a existir. Mas a Bíblia diz que a única peça, podemos dizer, item que faltava, Ele não fez só. E esse item que faltava, na verdade, era o homem. Ele achou que deveria criar o homem, e o homem, ele seria aquele que iria administrar a criatura de Deus. Ele ia completar, essa seria a colocação mais correta, iria completar a sua criatura. E a Bíblia diz que Deus, Ele pega o barro, o pó. É interessante que nós fomos feitos do pó. E é ainda mais interessante porque para o pó nós voltaremos. É interessante, né? Nós fomos feitos do pó, do barro. Ele fez ali o barro, e ali Ele formou com a sua soberania, com a sua grandeza, como Deus único e Criador. Ele ali do barro, Ele cria o homem.
Mas há um detalhe que ele ao formar o homem, ele fez daquele barro ali a espécie de uma pessoa, e aquela pessoa seria o homem, mas o homem ali estava perfeito, criado por Deus, feito do próprio barro, do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus, ao fazer o homem, ao criar o homem, ele viu que o homem agora está pronto. O braço, cabeça, todos os membros do nosso corpo estavam ali naquela figura. Estava ali naquela figura daquele homem. Mas faltava o necessário. Qual era o necessário? A vida. Aquela estalta, aquela forma daquele homem ali, feita por Deus, estava feito por ele. E uma das coisas mais interessantes é que Deus, quando ele foi criar o homem, ele juntou a triunidade. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que Deus ali soprou nas narinas daquele que ele tinha preparado ali, e agora nós passamos a ter vida. O sopro de Deus é a nossa vida. Deus, nós temos a vida, foi Ele que nos deu, e esta vida é dele. Você está entendendo? Esta vida foi Ele que deu, e automaticamente esta vida é dele. Esta vida pertence a Ele. E a qualquer momento Ele nos deu a vida, nos colocou aqui como ser vivente, mas um dia Ele vai requerer esta vida. Isto é, no momento em que eu estou aqui agora, mas no momento em que eu tombar, no momento em que Ele me chamar, aí vai entrar agora aquela parte do pó. A Bíblia diz que no momento em que eu tombar, no momento em que Ele me chamar, cair, a Bíblia diz que a minha matéria, ela vai voltar para o pó, para a terra, porque da terra ela veio, mas o meu espírito vai para Deus, porque é de Deus. É interessante, né? E o texto em que nós lemos diz que, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas terá a luz, mas terá a vida em Cristo Jesus. Meus queridos, nós podemos observar nos dias de hoje que essa vida, ela é tão banalizada, ela é tão desvalorizada, que a troco de nada as pessoas assim, podemos dizer, tira a vida da pessoa a troco de nada. Aí vem aí envolvida com a ação maligna, e ali tira a vida do ser humano. E ninguém pode tirar a vida de ninguém, porque a vida foi Deus que deu, e só quem pode tirar a vida é Deus, porque a vida foi Ele que nos deu. Eu estou aqui falando, mas estou falando porque Deus, Ele me deu esta vida, mas eu preciso zelar por esta vida que Ele me deu. Eu preciso cuidar desta vida, para que esta vida que Ele me deu, eu venha em todas as maneiras, em todo o processo desta minha vida que Ele me deu, eu preciso agradar ao meu Senhor.
agradar a Ele em todas as maneiras, fazer com que Ele se alegre com a minha vida. E um dos itens, ele diz: e quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Agora é Jesus que está falando aqui, né? Jesus aqui através do evangelista João, quando Jesus diz: todo aquele que crê em mim, todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui é Jesus, A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho amado Jesus. Jesus estava lá no trono com o Pai, e o Pai envia Jesus. E a Bíblia diz, Paulo diz que Jesus tomou a forma de homem, esvaziou-se e assumiu a nossa vida, o nosso pecado, dando a sua vida, ou derramando o seu sangue na cruz do Calvário pelos meus pecados. E agora Jesus diz: aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É interessante que eu falei a princípio que eu posso morrer agora, a minha matéria, o meu corpo vai voltar para o pó, mas o meu espírito vai para Deus, porque eu vou gozar a vida eterna. Por quê? Porque um dia, não só eu, mas todos quanto confessaram a Jesus como Senhor. Verso 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Vou ler de novo: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouviram viverão. Glória a Deus. Aqueles que ouviram viverão. Verso 26 diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho terá a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. Então, meus queridos, nós podemos ver que Jesus, ele veio como Salvador, ele deu a sua vida por cada um de nós, lá na cruz do Calvário, mas a Bíblia diz que ele está junto de Deus, intercedendo a Deus, a ação do Espírito Santo ali, o Espírito Santo intercedendo para o pecador se arrepender. Jesus está intercedendo o Pai por cada um de nós. E uma das coisas muito gratificantes que eu acho, que no dia em que Jesus, que nós comparecemos adiante do Pai, Jesus vai chegar diante de Deus e vai dizer: Pai, eis aí os filhos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Então, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele está intercedendo, mas a Bíblia diz que ele vai ser juiz. Naquele dia, Jesus vai julgar a cada um de nós. Que ele nos abençoe, que ele abra os corações, que o Espírito Santo esteja movendo as vidas para que as pessoas possam abrir o seu coração, para que Deus possa chamar Deus de Pai, possa dizer: Jesus
é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Que Ele te abençoe. Vamos orar? No momento em que nós estamos orando, se você que ouviu a mensagem e você quiser fazer a sua decisão aí ao lado de Cristo Jesus, você se ajoelhe e conte toda a sua vida, todo o seu pecado, toda a sua história para Jesus, e Ele vai fazer com que você torne-se uma nova criatura, um filho de Deus. Feche os seus olhos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do teu reino, seja feita a tua vontade. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse estudo, esta palavra. Senhor amado, tu tens usado o teu servo humilde, Senhor amado, pecador. Mas, Senhor amado, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito com que teu servo tenha sido instrumento, Senhor, para levar a tua palavra aos corações necessitados. Pai querido, fica conosco, no nome de Jesus é que nós te oramos, amém. Meu querido, você que ouviu a mensagem, você que está interagindo conosco, se você quiser inscrever nesse canal, deixa aí o seu like, Pastor Antônio José Pereira, deixa aí o seu comentário, nós estaremos orando por você, amém? Deus te abençoe.